Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve! Olá, olá, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco pelo nosso canal do YouTube, Rádio CT. Se você não for inscrito, já se inscreve aí no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like, que é bastante importante para engajar o vídeo, para o YouTube entender que o conteúdo é maravilhoso e ajudar a gente a distribuir o conteúdo para mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam ficar conectadas com a gente. E se conectem também através das nossas redes sociais, certo? Tá na descrição desse vídeo aqui. Então, acabando, já tem tarefa de casa para vocês, certo? Só ir lá se conectar conosco, porque como eu sempre falo aqui, né? Era digital, a gente tem essa possibilidade de ficar coletivados, aquilombados, conectados a partir dessa ferramenta. Então, vamos aproveitar, certo? Bom, gente, eu estou bastante feliz, assim, estou muito envaidecida, né? Porque no episódio de hoje eu vou conversar com ela, que é pedagoga, livreira e agitadora cultural. Ao longo dos 37 anos, como cidadã joseense, trabalhou em escolas e clínicas, fundou em 2003 com seu companheiro e filhas a livraria Literacia. De 2013 a 2016, foi gestora cultural do Parque Vicentina Aranha. Isso aqui é só um pouquinho de tudo que essa mulher é. E eu estou muito orgulhosa em apresentar a minha convidada de hoje, Ana Lu Oliveira. Seja muito bem-vinda. Ô, Meire, muito obrigada pelo convite. Quero desejar, assim, para todo mundo, bom dia, uma tarde, uma boa noite. A gente não sabe que horas que as pessoas vão ter um tempinho aí para nos ver, mas eu espero que nos vejam e que sigam o seu programa. Ai, que demais! Eu também, né? Que fiquem conectados com a gente aqui, porque a gente está sempre trazendo bastante conteúdo relevante, sobretudo para a gente, né? Que é da cultura, dos movimentos sociais, populares, né? Que são tão importantes para o bem viver. Afinal de contas, né? A gente não precisa e a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Então, é sobre isso. Não, isso é importante. Aí isso está dentro de um sindicato de ciência e tecnologia. Quer Exato. dizer, é tudo que a gente é, né? E quer arte, ciência, cultura e educação. Vamos. Olha que beleza, um combo perfeito, né? Ô, Ana Lu, falando nisso, bom, primeiro, né, que prazer ter você aqui. Eu queria que você começasse comentando aqui com a gente, né, quando que você se conectou com a arte, especificamente com a literatura, né? Enfim, você que também é, né, é pedagoga, enfim, é professora, enfim, conta um pouco pra gente da sua trajetória. Bom, eu vou começar lá do comecinho, quando eu era menininha. Eu sou filha de professores, né? Meus pais eram professores, os dois pedagogos, como eu. E, então, assim, é, a literatura sempre esteve presente na nossa casa, né? E eu lembro que naquela época os livros, as coleções eram acessíveis. Então, você tinha a coleção do Monteiro Lobato, você tinha a coleção do Machado de Assis, as pessoas iam vender na porta de casa as coleções, né? Então, assim, a vida foi sendo permeada por isso, né? E como todo mundo, eu tive uma professora de literatura que era assim, Bárbara, Cidinha Baracate, isso lá em Araçatuba, né? Depois fui para São Paulo com 14 anos, e aí o mundo se descortinou com, com o teatro, e as coisas foram acontecendo. Com 17 anos, eu entrei na faculdade, aí entrei na faculdade de pedagogia. Então, o mundo foi se abrindo, se abrindo, se abrindo, né? E continua se abrindo. Eu acho que é mais ou menos essa trajetória, esse vínculo com a leitura, com a literatura, né? Que Quem fez uma, delícia.
pedagogia, você estudou filosofia, você estudou psicologia, sociologia. Então, assim, logo Paulo Freire entra na sua vida, então as coisas vão acontecer, ainda que nos tempos de ditadura, Nossa, né? verdade, porque você estava lá, né? A gente E estava lá aí? com muita de polícia nas passeatas que tinham, né? Era uma vida política, estudantil, muito dura. Você via muitos companheiros serem presos, a gente mesma corria muito de polícia nas manifestações. A ação era muito violenta, não sei se muito diferente de hoje, por outros motivos, É, né? A polícia sempre foi violenta, faço seja na ideia. ditadura ou na democracia, né? E é por isso que a gente Hoje, tem que seguir aqui lutando para que não volte mais, né, Ana Lu? Esses tempos. exatamente, a gente tem que seguir firme na luta. Eu sempre brinco e falo assim, olha, o mote é que a luta continua. A gente tem que estar, ela não acabou, né? O sonho também não. É isso, né? Como diz o meu querido companheiro Júlio Hazek, né? São as utopias urgentes, né? Que é esse esperançar que a gente tem que ter sempre para continuar batalhando e lutando por nós e pelos que virão depois de nós, né? Inclusive, ô Ana Lu, você foi gestora de 2013 a 2016 ali no Parque Vicente Aranha, que é um importante equipamento cultural aqui na nossa cidade, né? Inclusive, onde eu gravei o meu primeiro videoclipe junto com a Preta Ário, de origem, em 2013, que a gente contou com a sua autorização. Então eu quero aproveitar aqui, né, esse momento para te agradecer muito, porque foi o nosso primeiro filho juntas na arte aí, no nosso primeiro videoclipe. Então foi muito significativo pra gente e, sobretudo, muito significativo justo para mim, que sou joseense, né, gravar naquele espaço aonde eu já tinha ido em passeios de escola e etc., quando era lá o hospital de tuberculose, etc. Então, assim, ressignificar, né, aquela memória que eu tinha e gravar meu clipe ali com a minha mãe, com a minha filha pequenininha, foi muito bacana ver. Então, quero aproveitar para te agradecer e queria que você contasse para gente um pouquinho de como que foi esse processo ali no parque. A gente, primeiro, sim, a gente que agradece vocês estarem lá com a gente, né? Porque eu acho que, assim, grande lance da nossa gestão no parque, eu não fiz a gestão sozinha, eu tive grandes companheiros, alguns ainda estão lá, e a gestão do parque, na verdade, assim, a livraria foi contratada para fazer a gestão do parque, para que a gente levasse para o parque as atividades culturais que a gente tinha na livraria. Sim, Na época, não tínhamos a música no parque, era tudo ainda muito incipiente, né? Então, essa experiência que a gente teve aqui na literacia foi levada para lá, mas com um potencial enorme, inclusive com um potencial de abertura a todas as expressões artísticas, sim. né? A ideia era que fosse um parque para todos, né? Democrático, né? Democrático, a gente sabe aonde ele está situado, a gente sabe qual é o público que ele tem, e a gente queria muito que fosse parque de toda São José, não um parque para pessoas que moram em torno do parque. Lógico que elas são super bem-vindas. Claro. Elas estão ali para todos, literalmente. Isso implicou no seu clipe, em outras apresentações da Pretaria, você também já se apresentou lá mais de uma vez. A gente levar a capoeira para o parque, o jongo, a congada, né? E também uma Sim. festa musical, né? Que está completando agora 10 anos, e que tem um público grande, cada vez mais fiel, né? Que acredita que. E isso foi muito legal. Então, a gente fez nessa gestão, a gente fez a Clean, do qual eu tenho muito orgulho. Fizemos o bloco Galinha da Angola, né? Eu fiz, inclusive, a primeira marchinha do Galinha da Angola, Ah, junto com
Que demais. companheiros de equipe, muito, muito gostoso. E a gente percebe no parque, uma coisa que me gratifica muito é que os projetos, mesmo com a nossa saída já há 10 anos, há 10 não, mas há uns 8 anos, ele está lá, o parque está lá. Continua a Plim, continua a música no parque, continua o cinema, né? O legado continua, né? Então, o mercado está lá. Eu vou até citar meu, da parte dos meninos que ainda estão lá, Tati, Saulo, o Bruno, o Montovani, são pessoas Sim. que permaneceram e não deixaram a peteca cair. Expressão do É. meu tempo. Muito bom. Aliás, mandar um beijo para geral lá, que são as pessoas que sempre nos recebem muito bem, né? Enfim, e através do parque eu tive essa oportunidade de me conectar contigo, com a Paty Ioco, né? Enfim, a Tati, que já era uma parceira do hip hop de longa caminhada, né? Enfim, o Bruno, enfim, essa galera toda que são pessoas que são importantes demais aí para o fomento da nossa cultura, né? Enfim, e para essa democratização também do acesso, né? Para, como você falou, para que todos possam, né? Todos e todas possam acessar esses espaços também que são tão importantes para a gente, né? E aí você, 37 anos, quase a minha idade, como cidadã joseense, fala um pouquinho desses processos enquanto ativista cultural aqui na cidade, professora também, né? Você trabalhou em clínicas também, enfim, sempre contribuindo aí para os avanços da nossa cidade, né? Fala um pouco desses processos para gente. Você já se Então, sente joseense? Já, né? no primeiro momento na cidade, eu fui trabalhar em clínica, né? Eu sou orientadora educacional, com com um pezinho bom na psicopedagogia, tinha trabalhado em São Paulo com crianças especiais, passei pela FEBEM, então a gente. e Minhas filhas foram estudar na MOP, na escola MOP. E nesse trajeto, eu conheci pessoas. A MOP era muito ligada também com o aspecto cultural, tinha a feira de artes gráficas. Olha. Então, com isso, eu conheci alguns artistas da cidade, das quais virei comadre. E dessa forma fui me inserindo nos movimentos culturais da cidade, né? Então, assim, isso é muito importante, isso foi muito importante nessa virada e nesse encaminhamento da educação, ficando cada vez intrincada com a cultura, né? Eu acho que essa passagem, que foram 10 anos por essa escola, me permitiu estreitar esses laços. E, a partir daí, a livraria, aí eu vou entrar na livraria, que sempre foi um sonho, sempre foi um desejo meu, do meu marido, e compartilhado com as meninas, inclusive com esses artistas que viraram meus compadres, um deles, inclusive, que é o Jorge Gucci, ele fez o logo da livraria, que está Que aí até hoje, legal. que é o Dom, né? Então, assim, não tem como contar a história desses meus 37 anos aqui de forma instante, né? Porque as coisas foram se entrelaçando, foram se brincando, foram uma entrando dentro da outra, e estamos nós aqui, né? Foram 20 anos de literacia, esse ano 21, né? Hoje mais devagarzinho, por causa da pandemia, a gente vai voltando com as coisas assim, aos pouquinhos, mas ela está aqui. Os livros estão aqui, os quadros estão aqui, um outro lançamento de livro. A cultura não é engraçado, né? Você fala assim, eu deixei de fazer evento. Não, permeia a tua vida, Sim. né? Eu estou olhando aqui a sua sala, estou vendo os seus quadros, estou vendo a sua fala, eu escuto a sua música. Isso é cultura, somos nós que fazemos, é a gente não vive sem ela. Ela entra, tá debaixo da nossa pele, correndo por nossas veias, né? Sim. Às vezes ela está invisível, mas ela está sempre lá dentro,
seja em qual espaço ela estiver, seja na periferia, pela qual a gente tem que estar muito firme, numa luta muito grande. Eu sei que tem N centros, pequenos centros culturais na nossa periferia, que tem pessoas aí dando sangue, mas que ainda está invisível para muita gente, inclusive, principalmente para os órgãos, né? Falta apoio, falta dedicação, falta vontade de conhecer, de catalogar, de, de investir, como diz o Lula, educação não é gasto, cultura não é gasto, isso tudo é investimento, né? É investimento. É investimento. Inclusive em saúde mental, como é o tema da minha música recém-lançada, né? Porque sem isso, o que seríamos de nós? O que seria dessa sociedade sem a cultura, sem a arte, né? Para mínima, imagina na pandemia mesmo, né? A gente sem conseguir ver uma coisa ali, ainda que pelo celular, escutar uma música, assistir um desenho, um filme, uma coisa, né? Um documentário, um longo, um curta. Gente, e a arte é como você falou, ela tá em tudo, né? Assim, em tudo, ela tá na vida da gente, né? Ela está na vida da gente, e a gente precisa dela. Está falando em saúde mental. Ontem eu fui numa dinâmica no SESC com o Jomaca, um Ai, eu queria tanto ter poeta. ido. Foi uma delícia, de Belo Horizonte. E ele tem um Sim. foco nessa questão da saúde mental, na luta antimanicomial. Quer dizer, então, a gente, sobre isso, importância da poesia. E tinha um senhor lá que foi morador de rua, você percebe que ele viu e fez da poesia, da literatura, uma forma de se manter minimamente lúcido e capaz de produzir, né? E ele repetia muito isso. O que me salvaram o que me salvou foi o garimpo de livros. Olha. Ele pegava nos sambas. Então, assim, negar cultura, negar ciência, negar educação, é uma coisa que a gente não pode mais admitir. A gente não pode fazer isso. A gente tem que fazer frente ao negacionismo. E a gente vive num momento em que se nega a ciência. Eu não estou falando que se nega a ciência só do ponto de vista é, de vacina. Não, se nega a ciência do ponto de vista do clima. Quer dizer, a gente está tendo, está acontecendo aqui no Brasil, especificamente nesse momento, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, e continuamos aí como se não, isso não nos afetasse ou não tivesse a ver com a gente. Estamos aqui há 23 dias sem chuva. A gente fica rouco quando começa a falar, Sim. né? A sociedade está adoecendo. Quantas pessoas com tosse a gente não conhece? Com a garganta raspando. Gente, e a gente vai continuar negando a questão climática no Brasil e no mundo? Ou vamos querer ver de forma estanque o que acontece lá não reflete aqui, né? Então, assim, esse negacionismo das artes. Quando você tem desmonte da cultura, por exemplo, aqui em São José, ou você coloca a cultura apenas como eventos, é negacionismo, você está negando a nós a possibilidade, né, da, da produção, do nosso Sendo fazer do que, dia a sendo que dia. a produção artística no Brasil movimenta um PIB, né, auxilia na movimentação do PIB de forma gigantesca, né, porque emprega quantas pessoas, né? Ou seja, tira quantas pessoas da situação de vulnerabilidade financeira, social, né? Exatamente. É uma coisa assim, impressionante. Se você pegar o PIB brasileiro, a cultura ocupa um papel Aham. importantíssimo, importantíssimo. E ainda assim, ela é negada a grande parte da população.
o acesso aos equipamentos, e eu estou chamando de equipamento, centros culturais, casas de cultura, bibliotecas públicas, Sim. né? O acesso que você tem. Quando você tem uma biblioteca que funciona, e não é só alguém específico, mas você tem uma biblioteca que funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, que horas eu vou à biblioteca? Que horas eu levo meu filho para fazer uma pesquisa? Eu sou trabalhadora, né? Eu trabalho de segunda a sexta, quando não de segunda a sábado, né? Você Quando não, pega um, até no domingo. quando não, até no domingo. Aliás, a gente que trabalha com cultura é muito É, isso, né? A gente trabalha é. no domingo, e domingo, né? Se você não está no momento da ação, você está na produção, você está na criação, quer dizer, então essas coisas são muito sérias, essa disponibilidade. Você fala do fluxo, mas a igreja católica está fechada, a igreja evangélica está fechada e a casa de cultura está fechada. Onde que eu vou exercer a minha atividade? Não temos. Esses equipamentos estão abertos à população, às escolas. Fecha tudo, sexta-feira, depois das 6 da tarde, Fecha tudo. quando não dá cinco. Os equipamentos onde você pode conviver, onde você pode estar em comunidade, onde você está podendo estar fazendo trocas, eles estão fechados. Aí só resta as adegas. Aí ficam as adegas. É isso, É né? terrível, é Terrível. terrível, Baita reflexão, né? baita reflexão. Inclusive, gente, vocês estão do outro lado da telinha aí, que estão nos assistindo, tá rolando um chat aqui embaixo, então vem, traz sua contribuição pra gente, desce aí, fala com a gente aí, né? Vocês já conheciam essa maravilhosa? Ah, eu duvido você ser joseense e não conhecer essa mulher fantástica. Se você for joseense e não conhece Ana Lu, você está sendo joseense de forma errada, então bora rever. Comenta aqui embaixo com a gente também o que que você acha disso tudo que a gente está conversando aqui. E Ana Lu, fala um pouco pra gente, né? Inclusive, essa era muito parte da minha pergunta, né? Eu quero te perguntar sobre os projetos atuais, os projetos futuros, mas eu queria que você falasse um pouco mesmo, de como que você enxerga o cenário cultural atual aqui na nossa cidade, inclusive no tocante mesmo a políticas públicas, né, de inclusão, de participação, e a gente fala, né, dessa diversidade também, enfim, né? Porque daí, assim, arte e cultura para todos, né? Estamos numa cidade que tem aí vários títulos, inclusive, né, de capital aí, né, da cultura, enfim, entre outros títulos, né, que portamos aqui. E aí é importante a gente fazer essas análises também, né? E aí queria que você falasse um pouco na sua visão, na sua ótica, como que você enxerga esse cenário, sobretudo você que faz parte, né, e já há tanto tempo e contribui também, né, para o fomento e fortalecimento da cena cultural na nossa cidade. Eu diria a você o seguinte, que capital da cultura, eu te diria que cultura, de que cultura estamos falando, de para quem estamos falando, do que queremos, porque capital da cultura. Aonde as coisas estão de fato acontecendo? Nós temos aqui um pessoal de cultura pujante, com as coisas fazendo, cada um no seu, no seu quadrado ou no espaço que tem disponível para si. Então, a gente já agora, política pública. Se eu te perguntar qual é a política pública que nós temos de fato para a implementação, para a formação do cidadão judeu, o que temos de fato? Eu não estou questionando a importância de um festival, de vou até inserir afim, para não ficar só. Esses eventos são importantes, sim, mas nós precisamos, e isso não acontece,
pensarmos do ponto de vista da ocupação dos espaços que nós dispomos, ou da criação de espaço pela comunidade. Quer dizer, se eu tenho uma casa de cultura que eu ofereço, mas não escuto a demanda, onde está inserida a comunidade nesse espaço? Se eu tenho uma casa de cultura que fica com um guarda na frente e a porta trancada, como que a população ocupa esse espaço? Nós temos casos pontuais das casas de cultura aqui na nossa cidade que efetivamente desenvolvem, mas nós não temos pessoas para acolher a comunidade nessas casas de cultura. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo não tem funcionários, as pessoas estão se aposentando, eles não estão sendo repostos. Nós temos um... Então, assim, a gente pode citar aqui N situações, caso as nossas bibliotecas não funcionam ao sábado, né? Então, como que a gente fala em formação? Oficina pontual? Vou fazer 3 horas de oficina de cerâmica. A comunidade quer? Essa demanda está vindo? Qual o objetivo? O que é, de fato, uma atividade de formação? Será que uma unidade de formação não é aquela que tem pessoas e equipamentos disponíveis para que os jovens dessa comunidade sejam criativos, possam desenvolver seus projetos, possam fazer suas startups, possam dançar o seu break, possa gravar o seu hip hop? Será que nós não temos que ter equipamento para isso nas casas de cultura? Pessoas, técnicos, educadores, monitores, dê a gente lá, mas pessoas que acolham, que possibilitem que esses jovens criem, né? Que eles se apropriem desse lugar. Sabe quando você vai na escola para estudar? Eu gosto muito da aula de história, vou lá estudar. A gente precisa ter um centro cultural que você fale assim, eu vou lá para o centro, ou ficar aqui na rua, eu vou lá para o centro, porque lá eu tenho computador de última geração, eu tenho não sei o que, eu tenho um gravador, eu tenho não sei o que lá, e eu sei lá, eu vou elaborar games, eu vou elaborar uma startup que passa a comunicação entre os vizinhos, etc. Quer dizer, a gente tem que ter potencial formativo. A gente não pode ser pontual quando a gente fala de cultura. É diferente. Quando você fala num parque, você está falando de uma coisa. Mas você pode ter museus dentro do parque, você pode ter coisas interessantes. Você não pode ter uma roda gigante. Então, como é uma roda gigante? Não dá. Uma pista de skate, eu até falei pizza, porque tomara que é tão absurdo isso que se quer vender como bom na privatização do parque da cidade, por exemplo, e dá até aflição, né? Então, É, digo, a gente não pode ser pontual nas coisas. Podemos ter? Podemos, gente, cabe tudo, tudo, desde que se respeite o patrimônio histórico, que se respeite o meio ambiente, que se respeite a comunidade, que se dialogue com ela, senão não cabe. é isso. Né? Senão é imposição, é exploração do outro, e a negação de valores, é negação de respeito. Né? É isso. Então, acho que são essas coisas assim, que a gente... É esse futuro que a gente quer. O futuro onde essas coisas existam, sejam viáveis. A gente brinca assim, a gente precisa assim, de unidades básicas de arte, ciência e educação, Nossa. sabe? Se pudessem
A gente hoje em dia não cabe mais em uma visão fragmentada das coisas, a gente tem que ter uma visão sistêmica das coisas. A gente não pode Total. pensar que a unidade básica de saúde é uma coisa, que a unidade básica de saúde mental é outra, a escola é uma coisa. Não, é tudo junto e misturado. E a gente tem que fazer a articulação desse setor, né? Não posso pensar, tudo tem história. Acho que é isso. Não sei se falei muito, não sei se me fiz claro, e você Falou me. perfeitamente, assim, eu tô aqui refletindo em tudo que você tá falando, me deu até um nó no meu cérebro, porque é sobre isso mesmo, assim, eu penso muito, muito nisso que você trouxe, né? Tipo, eu quero ter um centro, eu quero ter um lugar onde eu quero estudar arte cênica, eu quero fazer violão. Minha filha tem vontade de fazer violão faz tempo. Quero fazer, sei lá, um canto, coral, quero fazer. E que seja acessível, né? Porque, por exemplo, a gente tem a Fundação Cultural hoje lá no Parque da Cidade. Mas, por exemplo, uma pessoa que mora onde eu moro, aqui no Interlagos, no Torrão de Ouro, a pessoa não vai conseguir se deslocar daqui para estar indo, né? Então que seja possível para as periferias, para as regiões mais afastadas também, né? Que a gente consiga democratizar de fato esse acesso, né? E aí a gente vai ter muito menos jovens nos fluxos, por exemplo, ou enfim, na rua, e a gente vai ter muito mais jovens nessas casas de cultura, nesses espaços de formação e aí a gente vai ter uma sociedade muito melhor, sem sombra de dúvidas, né? E aí, bom, a gente está caminhando para o final, mas eu queria te perguntar como é que tá aí os projetos atuais, os projetos futuros, né? Saímos dessa loucura da pandemia e entramos num looping muito louco que do nada já é metade do ano. Já daqui a pouco já é Natal e a gente aí, né, pirado, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, inclusive você também que, né, anda por várias coisas na política, um monte de coisa. Fala aí como é que tá essa Olha, doideira toda. então, assim, tudo que a gente faz, tudo, nosso papo aqui é um ato político, né? E chega uma hora que você fala assim, eu agora tenho que multiplicar isso, né? Eu tenho Sim, que, tá, então, assim, eu estou cada vez mais é, enfronhada na política, assumindo cada vez mais é, o meu papel enquanto cidadã, né? Pensando nessas sim. coisas que a gente está discutindo e vendo de que forma eu efetivamente possa contribuir. E eu acho que é isso, é articulando, é conversando, é dialogando, é indo nos espaços onde se faz política, enfim. É, acho que agora, aos 67 anos, é um bom momento para a gente ocupar espaços. A gente está mais disponível, vamos dizer assim, né? Sim. A gente, aquele frisson, corre para cá, leva a criança para lá, para cá, já, já foi, né? Então, eu acho que é isso. A gente é, é um momento, eu falo assim, ficar de peito aberto para o trabalho político, entendeu? Estou nesse Sim. momento agora. E demais, assim, importantíssimo, porque, né, você é uma mulher multifacetada, com acúmulo de saberes, que com certeza, né, só pela sua fala é possível a gente ver que com certeza já contribui e ainda tem muito que contribuir para a nossa cidade, né? E a gente precisa ocupar todos os espaços, inclusive a Casa do Povo, né? Que são as câmeras, que é o Senado, enfim, a gente precisa ocupar esses espaços, porque senão não vai fazer sentido, porque daí é a gente sair do campo do sonho, partir para o campo da ação também, né? Então, assim, é isso, tô aqui te Carregando o observando. peso de todos junto com a gente, né? E quem quiser saber mais, porque ela tem um montão de coisa aqui, né? Enfim, vão nas redes E sociais dessa mulher maravilhosa aí. Produção tá deixando aqui no rodapé, tá deixando na descrição para vocês ficarem antenados, porque ela tá cheia de novidades esse ano, hein? Eu posso afirmar.
Ai, minha querida, faça aí as considerações finais, mas eu quero deixar o programa de portas abertas, né, ano que vem, para você voltar com a novidade boa lá pra gente e contar aqui como é que foi essa experiência. Olha, estou adorando essa conversa. Então, Meire, você falou das considerações finais, né? Eu acho assim, primeiro eu queria te agradecer muito. Estou adorando essa conversa. Acho que a gente tem muito que conversar, muito o que falar. É, e eu fico assim realmente motivada quando eu converso, quando eu falo sobre cultura. E assim vai ficando sempre claro para mim assim, a luta continua, o sonho não acabou. E a gente tem que se abrir o peito e ir à luta. A gente não pode e não deve permitir, e a gente tem que entender o momento político que a gente está vivendo. Eu vou, a gente querendo ou não, a gente está num processo de polarização. E a gente tem que estar do lado certo das coisas. A gente tem que entender quem está do lado do meio ambiente, quem entende o que é mudança climática, quem é que corta a árvore, quem é que não corta a árvore, quem produz grandes no sentido qualitativo da coisa, centros culturais e quem não faz, quem dá espaço para fala e quem não dá, quem faz audiência pública, bem divulgada, bem falada, e quem não faz. Então, assim, a gente tem que começar a pensar, a fazer os nossos parâmetros de comparação. Nós estamos no momento político, no momento de eleições, e a gente tem que entender o que significa cada lado. Eu acho que isso, assim, essa é uma mensagem que eu queria, sim, passar. É muito importante que a gente seja ciente, consciente de que lado estamos, né? Acho que é isso, Meire. Ai, que delícia, que demais. Essa consciência de classe é super necessária, né, para a gente poder saber aí minimamente quem vai nos representar de forma efetiva, né? Porque a história é muito simples, né? Não adianta eu querer e pedir auxílio para uma pessoa que não entende a menor, né? Não adianta eu ir num médico, por exemplo, um médico, sei lá, que eu preciso, estou com um problema no olho, vou passar no oftalmo? Não, vou passar num dentista, né? Não faz sentido. Tem que ser alguém que entenda exatamente do processo que eu estou passando, né? Então, acho que essa é a consciência de classe, né? A gente ter essa ideia aí. Pô, muito bom conversar contigo, Ana Lu. Nossa, e uma honra. Eu estou muito feliz que você aceitou o convite, que você abriu essa agenda de milhões para vir conversar com a gente. Volte sempre. E olha, sucesso aí nessa sua empreitada. Estou aqui na torcida, na expectativa. Como eu já falei, quem quiser saber mais, vai nas redes sociais dela. Agora nós estamos acabando aqui. Aqui embaixo na descrição, a produção já deixou o link aí das redes sociais dela. É só vocês irem lá para vocês saberem um pouco mais do que a gente está falando e ficarem conectadinhos. Ana Lu, obrigada. Obrigada, eu. Foi ótimo. Foi demais. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando aqui também nas nossas redes sociais. Não esqueça de acompanhar as redes sociais da nossa convidada de hoje, Ana Lu. Beijo grande, vejo vocês no próximo episódio. Até breve, Ana Lu. Tchau, tchau. Até